presidente norte-americano Donald Trump detalhou agora há pouco o tarifaço que prometeu para este 2 de abril. Na prática, são uma série de tarifas retaliatórias a cerca de 25 países e blocos econômicos. Durante o anúncio, Trump mostrou uma tabela bem grande, tá? Onde tem a China, a União Europeia, Vietnã, Japão e Índia, que aparecem como os primeiros da lista. Ou seja, são os países que apresentam maior disparidade comercial. Mas na frente dessa tabela aparece o Brasil. A taxa para os produtos brasileiros vai ser de 10%. É a menor taxação entre as anunciadas. Tem outros países com essa mesma taxa, mas é uma das mais baixas. Trump mencionou que a indústria de automóveis está sendo prejudicada e também reclamou da importação da carne australiana. O anúncio é chamado de Dia da Libertação, porque, segundo Trump, o conjunto de taxas vai libertar os Estados Unidos de produtos estrangeiros. Ainda há muitas dúvidas que precisam ser esclarecidas, já que o anúncio foi recente, agora há pouco, né? E foi feito às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Mas a exportação de vários produtos brasileiros pode ser afetada. Atualmente, os Estados Unidos são o segundo principal destino dos produtos do agronegócio brasileiro, atrás apenas da China. E a Câmara dos Deputados aprovou há pouco a urgência na tramitação da chamada Lei da Reciprocidade Comercial. O texto autoriza o governo brasileiro a adotar medidas comerciais contra países e blocos que imponham barreiras aos produtos do Brasil no mercado global. Na prática, vale para decisões bem atuais, como as vindas dos Estados Unidos, por exemplo, e também da União Europeia. A tramitação do projeto mostra a forte atuação da bancada do agronegócio no Congresso. A proposta foi incluída na pauta depois do pedido de deputados para levar diretamente ao plenário o projeto. O texto já havia sido aprovado na terça-feira por unanimidade no Senado. Alguns partidos, como o PL, mudaram de posicionamento, apoiando a urgência da votação e o agronegócio brasileiro. Nós estamos aqui porque o agronegócio brasileiro, a FPA, que inclusive está aqui com o seu presidente, Pedro Lupion, tem no PL todo o nosso apoio. Então mudamos a orientação para homenagear o agronegócio do Brasil na figura do presidente da FPA, Pedro Lupion, para sim. Porque nós não vamos boicotar quem mais produz, quem deveria ser respeitado por esse desgoverno, que não respeita não o agronegócio brasileiro. O PL estará ao lado do agro sempre. Na Câmara, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania São Paulo, foi escolhido como relator do projeto. Jardim também é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. As tarifas de Trump levaram em consideração que o Brasil é e pode continuar sendo um parceiro estratégico na América Latina. A relação comercial entre Brasil e Estados Unidos é mais favorável ao país norte-americano. É uma análise do Miguel Daoud, é por isso que nós vamos falar com ele agora, porque diante de outros países, né, Daoud, a gente estava conversando anteriormente, a taxação de Trump para o Brasil foi uma das menores, assim como aconteceu também no Chile, na Colômbia, na Turquia, a gente estava elencando, né, Austrália, Singapura e Reino Unido, né, tudo ali com 10%. Dá para ter qual reação diante desses 10%, Daoud? E mais, você acha que é razoável, na sua opinião, ou não? Como é que vai ficar a condição para esses outros países, alguns com 46% de tarifa, como é o caso do Vietnã? E mais que eu te pergunto, para o povo americano, como é que vai ficar? Porque vai ter retaliação. Também não pode ficar mais difícil a situação de alguns produtos e encarecer o custo de vida das pessoas nos Estados Unidos em algum momento? É algo que faz para proteger, mas pode acabar prejudicando também os próprios norte-americanos? O que você acha, Daoud? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Priscila, eu não estou tão pessimista com isso, não. Eu vou explicar por quê e gostaria que os nossos amigos telespectadores, né, que estão nos assistindo, nos ajudassem neste raciocínio, né? Porque, a princípio, a gente liga a televisão, Brasil taxado, o ministro Haddad falando, o outro falando e todo mundo falando. Bom, mas o meu entendimento simples e objetivo dessa situação é o seguinte, eu vou usar as palavras da minha amiga Priscila, né? E vou dizer o seguinte, tudo que parece ser, pode não ser. Então, vamos lá.
como que a gente vê essa situação. Hoje, o Canadá, por exemplo, é o país que vende e concorre com o Brasil no alumínio, na questão de ferro, tem o México, tem a China, né? Quanto que eles serão taxados? A China, acho que quase em torno de 40%, Canadá e México, 25%. Quanto que o Brasil vai ser taxado? 10%. Pelo menos é o que nós estamos entendendo nesse primeiro momento. 10% do Brasil, a indústria americana, ela não vai comprar esses produtos do México, do Canadá ou da China. Vai comprar de quem, Priscila? Do Brasil, que tem a taxa mais barata. Então, isso acaba favorecendo o Brasil. Na exportação do agronegócio, é a mesma coisa, né? Se a soja americana vai ser taxada, quer dizer, o chinês vai ser taxado, o mercado vem para quem? Para o Brasil. Então, no frigir dos ovos, né, apesar do Brasil estar sendo, de uma certa forma, penalizado por essa taxa, dentre esses países e esses blocos econômicos, o Brasil tem a taxa básica, né, que é 10%. Então, esses 10% favorece o produto brasileiro diante dos compradores americanos. Então, eu não vejo isso como um desastre, né? Agora, tem alguns pontos que nós podemos perder, evidente, né? Mas o que nós temos que olhar é o conjunto, né, desse tarifaço do presidente Donald Trump. Então, de uma certa forma, nós temos que esperar para ver, mas eu acho que deu para entender. Não sei, Priscila, Sim. fui claro? Me ajuda a entender. Será que nossa taxa é menor porque eles precisam mais da gente, dos nossos produtos? Aí a nossa taxa é menor. E aí vai ficar mais vantajoso? Não, porque o critério que ele adotou é assim, vocês cobram da gente 100%, assim, um exemplo hipotético, tá bom, então eu vou cobrar de vocês 50%, a metade. Só que tem países, por exemplo, como o Brasil, que tem um fluxo de comércio positivo, Estados Unidos tem um fluxo de comércio positivo com a gente, e a nossa taxa, né, média não é exagerada. A gente pode ter ali o etanol, que ele sempre falava, 18%, mas aquele é o etanol anidro, não representa absolutamente nada. Aí ele estabeleceu uma taxa básica, que é 10%. Tudo, né, desses países. E o Brasil está a 10%. Agora, quem vende para os Estados Unidos, né, e vai ser taxado por 40%, 30%, 50%, para os compradores americanos, né, vai ficar mais barato comprar do Brasil, que é 10%. É evidente que não sei que o Brasil vai ter todos os produtos, né, que vai poder atender essa demanda americana. Mas naquilo que nós achamos, né, que nós estamos sendo penalizados, no momento, ele vai ser positivo, porque a indústria americana vai ter que continuar comprando. Nós não vendemos automóvel para os Estados Unidos. O que nós vendemos para os Estados Unidos? De peso. O açúcar, por exemplo. Tem quantidades de açúcar que a gente vende que a tarifa chega a 50%. Se agora ficar 10%, nós vamos levar vantagem, né? A questão de outros produtos que nós temos tarifas menores, vai ficar 10%, mas nós temos outros produtos que nós vamos poder vender, porque a nossa taxa é a taxa básica. A taxa básica diante desse tarifaço do presidente Trump favorece ao comprador americano comprar do Brasil aquilo que o Brasil tem para vender. Então, não é o fim do mundo essa questão do tarifaço. Vamos esperar para ver, né? A gente não tem ainda mais detalhes do que pode acontecer, mas eu não vejo, no conjunto de tudo isso, que isso seja um grande problema para o Brasil. Não sei o que você pensa, Priscila, porque você tem uma visão bem clara também. Eu gostaria de te ouvir. Olha, Daúde, eu acho que talvez, né, para outros países, como a gente está falando de uma economia global, que todo mundo é afetado de uma forma ou de outra, vai ficar muito difícil, principalmente
para a China, que eu acho que é o principal ataque em direção à China, né, que pode se despontar aí como grande player dessa economia mundial. Então, acho que para lá. E aí a gente tem que ver, nesse momento, o que a gente vai conseguir desse confronto, porque o confronto já existe. E o que você pensa a respeito disso? Eu acho que para nós vai ser favorável. Agora, se a gente for analisar especificamente as tarifas, nós exportamos tanto a tanto, agora vai ser tanto, isso não é bom para o Brasil, a questão disso, mas não é que nós não queríamos, o Brasil tentou fazer o entendimento, mas não conseguiu. Quer dizer, tudo isso é verdade, mas eu estou analisando no conjunto, porque como nós dissemos ontem, os Estados Unidos, até então, é um astro, né? Uma estrela anã do sistema solar, do sistema planetário do comércio. Agora, de repente, o centro de gravidade dele é desfeito por essas decisões de Donald Trump, o que acontece? Os planetas que circulam todo esse mercado, né? Tenho dúvida, os Estados Unidos gasta 4 trilhões de dólares fazendo compras. Então, todo esse sistema, eles vão circular em torno de outros astros menores, que é a União Europeia, a Ásia. Então, nesse movimento planetário, quando os Estados Unidos perde a sua força de atração, evidentemente que nessa situação o Brasil está fora do buraco negro, né? Porque se caiu no buraco negro, tchau, né? Mas agora tem países, diante desse cenário, que pode cair no buraco negro. Então, portanto, sim, a minha opinião, a princípio, diante dos dados que nós temos, no conjunto, ela não é tão desfavorável para o Brasil diante de uma reacomodação do mercado internacional.